Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí bem forte? A Ele toda honra, toda glória e todo louvor para todos sempre, amém? Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos onde você está, incline sua cabeça. Amado Deus e soberano Pai, nós te louvamos, te bendizemos neste lugar e declaramos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador e que não há outro que se compara a Ti. Obrigado, Senhor, pela Tua doce presença neste lugar. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado porque nós cremos que o Senhor recebeu o nosso louvor e a nossa adoração. Obrigado pela Tua presença neste lugar, porque nós temos convicção de que ela é real, de que ela é viva neste lugar. Pai, nós sabemos que não há como nos encontrarmos contigo e sairmos da mesma maneira. Nós clamamos a Ti, Senhor, que saiamos daqui melhores do que nós entramos, mais cheios de Ti, repletos, Senhor Jesus, da paz que o Senhor tem para nos entregar, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Fale conosco, Senhor, através da Tua palavra e edifique-nos, Senhor, para louvor da Tua glória. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus Cristo. E todos digam: amém. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um ano em que nós temos profetizado que nós estamos firmes nas promessas de Deus, amém? Diga comigo: eu estou firme nas promessas do Senhor. Mas para se apropriar disso, permanecer firme nessas promessas, nós precisamos entender quais são essas promessas. Precisamos, à luz da palavra, entender aquilo que Deus nos prometeu e, a partir disso, tomarmos posse daquilo que a palavra já nos garante. E no decorrer de todo esse ano, nós agora entramos no mês de agosto. Durante todos os meses nós temos dedicado pelo menos uma mensagem do mês falando a respeito de uma promessa. E hoje não será diferente. Hoje nós também falaremos a respeito disso. E antes de qualquer coisa, irmãos, há algumas promessas que nós gostamos, porque elas parecem que elas resolvem alguns problemas externos. Como, por exemplo, quando Deus promete uma provisão, o que a gente pensa? A gente pensa logo nas contas. Quando Deus promete uma cura, nós pensamos naquela enfermidade que vai embora. Quando Deus promete uma direção, nós pensamos em decisões que nós precisamos tomar. Mas existe uma promessa que talvez seja uma das mais preciosas de todas. E não é preciosismo da minha parte, particularmente eu acho ela muito preciosa. E justamente porque ela não muda primeiro o que está do lado de fora. Ela muda o que está dentro de nós. E hoje, Jesus ele não promete retirar a dor imediatamente. Hoje, Ele não promete eliminar todos os seus inimigos. Ele não promete que amanhã tudo estará resolvido. Se você entrou aqui com essa expectativa, eu creio que milagres podem acontecer e que coisas que parecem insolucionáveis, de uma hora para outra elas podem acontecer. Existem milagres para nós. Mas quando a gente pensa de uma maneira geral, não é assim que Deus trabalha. Deus não faz promessas mirabolantes. Ele dá promessas, Ele nos adverte acerca daquilo que Ele planejou para que nós vivêssemos. Ele promete então para nós algo muito maior. Ele nos promete paz. Diga comigo, paz. E para você que anota, o título dessa mensagem é A Promessa da Paz. Obrigado, pastor Rodrigo. A Promessa da Paz. E talvez você pense comigo assim: mas paz não parece ser tão importante. Mas a paz, ela vai parecer importante quando você perder a sua. A partir do momento que você perde a paz, você entende o quão importante a paz é. Porque quando, queridos, a paz vai embora, o dinheiro não consola. Quando a paz vai embora, o sucesso não consola. A saúde sozinha, por si própria, não consola. Tem pessoas saudáveis, mas que não têm paz e estão no fundo do poço. Os relacionamentos, eles começam a ficar pesados. As noites começam a ficar longas. A mente não para. O coração acelera. A alma se inquieta. Eu sempre brinco, brinco não, eu digo essa realidade, porque eu particularmente durmo muito bem. Eu desmaio, na verdade, eu deito para dormir e eu desmaio. Às vezes com alguns, acordo algumas vezes, agora principalmente depois de ficando mais velho, você vai acordando um pouco mais à noite.
mas no geral durmo muito bem, né? Desmaio, de fato. E a única coisa que foi capaz de me fazer acordar e ficar sem sono durante a madrugada foi a pandemia, foi as portas fechadas, foi o medo, a falta de paz, de como que eu iria trazer o sustento para minha casa, porque eu não tinha perspectiva nenhuma, eu trabalhava com evento, eu trabalhava com aglomeração de pessoas, e tudo que menos que não poderia ser feito naquele momento era aglomerar pessoas. Eu não tinha reservas financeiras, eu fiquei desolado, e a minha paz foi roubada ali. Então tinha saúde, né? Fui pegar Covid já no final do ano, estava bem, um relacionamento saudável, tinha ali no momento até então só a Lívia de filha, a Lívia estava bem, mas ainda assim a minha paz foi roubada. Então, quando a gente perde a paz, a gente entende a importância dela. E é interessante como Deus conhece profundamente a nossa condição humana. Nós normalmente, o que a gente pede, né, para o Senhor? Nós oramos assim: Senhor, muda as circunstâncias. Mas Deus muitas vezes responde: primeiro eu vou mudar você. Diga isso para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus primeiro quer mudar você. Sabe por quê, queridos? Porque existem pessoas vivendo no meio da abundância, mas completamente desesperadas. E existem pessoas atravessando o vale da sombra da morte, mas descansando profundamente em Deus. Olha só, pode parecer, né, destoante. E isso só pode ser explicado pela paz que Cristo nos concede. Queridos, nunca em toda a história da humanidade houve um número tão grande de pessoas incapazes de descansar. Diga comigo: misericórdia. O mundo vive procurando paz. Uns a procuram no dinheiro, eles pensam: quando eu ganhar mais? E aí então eles passam a ganhar mais e eles entendem e descobrem novas preocupações. Outros procuram paz nos relacionamentos. Mas quando eu encontrar a pessoa certa? E às vezes encontra a pessoa ideal, uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus para a vida dele. Mas ele percebe que duas pessoas ansiosas nunca vão produzir paz. Outras procuram paz nas férias. Quando eu viajar, quando eu estiver no meu destino, aí a coisa vai ficar boa, no lazer. Mas eu vou ter paz quando eu olhar para o meu guarda-roupa e eu ver as roupas que eu gosto, uma de cada cor, um sapato de cada cor, quando eu tiver os tênis que eu gostaria, quando eu chegar no peso ideal. Pessoas acham que vai ter paz quando a carreira estiver no lugar onde ele sonhou. Projetam a sua paz na sua estabilidade, seja profissional, seja financeira. Mas há uma verdade muito latente: a paz que é construída sobre as circunstâncias, ela desaparece quando as circunstâncias mudam. O mundo tenta controlar o exterior. Jesus transforma o interior. Diga comigo: Jesus transforma o interior. E aqui, queridos, nós começamos a entender um pouco melhor a respeito dessa promessa extraordinária da parte de Deus, essa promessa da paz de Cristo. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, e nós leremos a partir desse momento, até esse momento, nesse momento em especial, quer dizer, apenas o versículo 27. Eu acho que a gente já pode até ler o 28 também, vamos lá, deixa eu ver. Não, vamos ficar no 27 por enquanto. Então, João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 27. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. João capítulo 14, versículo 27 diz assim: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tem umas versões que são um pouco mais fáceis, mas eu quis usar essa versão por um propósito, porque nela tem algumas palavras que têm um significado muito interessante quando a gente estuda a raiz da palavra. Então por isso que eu usei isso, mas vou ler novamente. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize.
Antes de nós entendermos o versículo, nós precisamos olhar para o cenário, porque um texto ele nunca deve ser arrancado de seu contexto. Nós precisamos entender esse contexto. O capítulo anterior, João 13, do capítulo anterior até João 17, são os registros das últimas horas de Jesus antes da crucificação. Agora imagina só o ambiente. Jesus sabe exatamente o que iria acontecer nas próximas horas. Ele sabe que será preso, ele sabe que ele será humilhado, ele sabe que será espancado, que será crucificado. Os discípulos ainda não compreenderam tudo, mas percebem que alguma coisa não está normal, alguma coisa está errada. Lá no capítulo 13, então, Jesus diz para eles que vai embora. Pedro fica completamente abalado. Para onde que o Senhor vai? Depois Jesus anuncia que um deles vai traí-lo. Judas se levanta da mesa. Logo em seguida, Jesus diz para Pedro: ei, você também vai me negar. Imagina o clima daquele jantar. Não havia clima de festa, não havia clima de tranquilidade, muito pelo contrário. Os discípulos estavam confusos, os discípulos estavam com medo, eles estavam inseguros, eles estavam sem entender o futuro. Eles haviam passado aproximadamente 3 anos vivendo diariamente com Jesus Cristo, andando com Ele de um lado para o outro, andando lado a lado com Jesus. E Ele agora olha para ele e diz: eu estou indo embora. Na cabeça deles, queridos, tudo parecia desmoronar. É muito simples, é muito fácil compreender como eles reagiram diante disso. É muito provável que a maioria de nós entraria em desespero junto. E talvez eles pudessem até, eles pensaram ali: e agora? Como é que nós vamos continuar? O reino de Deus então nem começou e já acabou. Roma vai nos prender. Nós estamos sozinhos. Mas observe uma coisa muito importante aqui. Jesus não fala sobre paz em um momento de calmaria. Ele fala sobre paz quando todos estavam assustados. Ele promete a sua paz quando todos estavam amedrontados. Isso muda completamente a nossa leitura desse texto. Porque muitas vezes nós pensamos, quando tudo melhorar, aí eu terei paz. Mas Jesus apresenta a sua paz exatamente quando tudo está piorando. Isso nos ensina algo muito profundo. Jesus, ele nunca foi governado pelas circunstâncias. Nunca foi. Ele nunca reagiu ao ambiente. Ele governa o ambiente. E ele governa esse ambiente pela sua perfeita comunhão com o Pai. Amém? Enquanto os discípulos eram governados pelo medo, Jesus era governado pela vontade do Pai. Enquanto eles viam apenas o caos daquela situação, Jesus enxergava a soberania divina. Ele sabia quem o Pai era. Ele sabia qual o propósito do Senhor. E é exatamente isso que Isaías havia profetizado séculos antes. Isaías capítulo 26, versículo 3 diz assim: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Olha que extraordinário. E eu imagino Jesus no meio daquela situação toda. E a lembrança das palavras de Isaías, que Deus é um Deus que conserva a paz naquele que o propósito é firme, naquele que confia no Senhor. Perceba que Isaías, ele não diz o seguinte, ele não diz assim, você terá paz, terá paz quem não tiver problemas. Ou, enfim, na verdade ele diz o contrário disso. Ele terá paz quem mantém os olhos em Deus. Olha só a diferença. A paz, queridos, sempre foi uma consequência da confiança. Diga comigo, a paz sempre foi consequência da confiança. Mas ela nunca foi ausência de dificuldade. Nunca foi. Jesus começa dizendo no texto, deixo-vos a paz. E a palavra deixo aqui tem um significado muito rico, por isso que eu escolhi essa versão. No mundo judaico, quando alguém estava próximo da morte, essa pessoa deixava uma herança, como é comum na nossa cultura também.
Nós fazemos isso até hoje. As pessoas deixam bens, deixam casas, deixam dinheiro, deixam terras. E nesse sentido, esse deixar, a palavra usada por Jesus, era como se Jesus estivesse falando a respeito de uma herança. E olha só, Jesus, ele não deixa ouro, ele não deixa propriedades, ele não deixa uma influência política, ele não deixou um exército. Jesus não deixou o império, mas ele deixou a sua paz. Diga glória a Deus por isso. Isso parece estranho, sabe por quê, queridos? Porque ninguém consegue transferir paz. Você pode dar dinheiro, você pode dar um carro, você pode doar uma casa, mas ninguém consegue colocar paz dentro de outra pessoa. É bem verdade que existem pessoas que quando você está próximo, você até sente uma paz, né? Mas a gente está falando de um sentimento, né? Eu sinto uma paz quando eu estou perto daquela pessoa, quando aquela pessoa fala, quando aquela pessoa ora por mim. Mas depois, né, quando você não está mais perto dela, as circunstâncias mudam. Então, não é esse tipo de paz que nós estamos falando aqui, não. Ninguém consegue colocar, né, paz dentro de outra pessoa, exceto Jesus Cristo. Por quê? Porque essa paz não é uma emoção. Essa paz que Jesus promete, ela é uma realidade espiritual. Ela não é uma paz como a que você sente por uma determinada circunstância, por alguém que fala manso, por uma música. Não. Isso é um sentimento. Nós estamos falando de uma paz que não está ligada a uma circunstância externa. Essa é a paz que Jesus deixou para os seus discípulos como herança. Essa paz, ela é fruto da reconciliação que ele conquistaria. E quando eu digo conquistaria, porque nesse contexto ele ainda não tinha passado pela crucificação. Então essa paz, ela é fruto da reconciliação que ele mais tarde conquistaria na cruz do Calvário. E não é por acaso, queridos, que Paulo, lá em Romanos, capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam isso. Antes de existir paz no nosso coração, precisava existir paz entre nós e Deus. Precisava haver paz entre Deus e o homem. O nosso maior problema nunca foi a ansiedade. O nosso maior problema nunca foi os nossos sentimentos em especial, não. O nosso maior problema sempre foi o pecado. Diga comigo, o nosso maior problema sempre foi o pecado. O pecado nos tornou inimigos de Deus. Essa é uma realidade. Nenhuma técnica de relaxamento, nenhuma massagem, nada disso resolve, traz a paz que nós precisávamos. Não. Nenhuma terapia elimina a culpa diante de um Deus santo. Não tem como. Havia sido rompido, havia sido quebrado. Não existia mais essa comunhão entre os homens e Deus. Era necessário alguém para reconciliar céus e terra. Era necessário alguém assumir a nossa condenação. Era necessário alguém derramar o seu sangue. E é justamente o que Cristo faria ali depois de algumas horas. Dentro desse contexto, logo era exatamente aquilo que ele faria. Por isso, só ele pode dizer: eu deixo a minha paz. Porque somente, queridos, quem pisaria no lugar do pecador poderia entregar essa paz como herança. E então vem, uma expressão que muda tudo. Jesus diz assim, na verdade Jesus não diz, eu te dou uma paz. O que ele diz? Eu te dou a minha paz. Diga, a minha paz. E a pergunta é, que paz é essa? É a paz que sempre existiu entre o Filho e o Pai. Jesus viveu toda a sua vida em perfeita comunhão com Deus. Mesmo quando ele era perseguido, mesmo quando ele era rejeitado, mesmo quando ele era ameaçado de morte, mesmo quando ele dormia em um barco no meio de uma tempestade, mesmo quando ele enfrentava Satanás no deserto, ele jamais perdeu essa paz. Não porque a vida fosse fácil, mas porque a sua comunhão com o Pai, essa jamais foi rompida. Agora pensa comigo. A paz que sustentou Jesus, exatamente essa paz que ele prometeu para nós, exatamente essa paz que ele deixa como herança para os seus discípulos,
Ele não oferece uma paz interior, ele oferece a sua própria paz. Ele oferece a paz que ele vivia todos os dias, a paz daquele que enfrentou a cruz, a paz daquele que venceu a morte, a paz daquele que jamais foi surpreendido pelo caos deste mundo. Essa é uma promessa impossível para qualquer líder religioso fazer. Moisés nunca poderia ter prometido isso. Davi também não. Paulo muito menos. Somente Cristo pode nos prometer essa paz que excede todo entendimento. Porque somente Cristo possui uma paz tão perfeita ao ponto de ser compartilhada. Talvez alguém chegou aqui nessa noite dizendo: pastor, mas a minha vida está um caos. Mas meu casamento está difícil. A minha família está em crise. Meu trabalho está pesado. A minha saúde me preocupa. O futuro me assusta. Talvez você entrou aqui dizendo: meu coração ele está acelerado. Jesus ele não começa prometendo resolver imediatamente cada uma dessas situações, não. Ele começa prometendo algo ainda maior. Ainda maior. Ele promete dar o seu próprio coração para habitar dentro de nós. Porque quando Cristo reina, queridos, no nosso interior, as circunstâncias deixam de governar a nossa alma. Olha só que forte isso. Quando Jesus reina no nosso interior, as circunstâncias deixam de governar a nossa alma. E é por isso que essa promessa continua sendo uma das maiores do Evangelho. Porque ela não depende do cenário, ela não depende da presença das nossas necessidades alcançadas, não. Ela depende unicamente da presença de Jesus Cristo no nosso interior. E é exatamente aqui, nesse contexto, que nós começamos a entender, a sequência dessa mensagem, a declaração que Jesus dá. Ele diz o seguinte: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Eu não entrego essa paz como o mundo entrega. E aqui a gente precisa entender esse detalhe. Essa pequena frase, ela estabelece uma separação entre dois tipos de paz. Existe uma paz produzida pelo mundo. E existe uma paz produzida por quem? Por Cristo Jesus. E elas possuem nomes iguais. As duas são paz. Mas na sua natureza, elas são completamente diferentes. Por quê? E assim, é exatamente isso que gera muita confusão na cabeça de muito crente. É exatamente isso que muita gente se confunde. Porque, sem perceber, muitas vezes, nós esperamos que Cristo estabeleça exatamente o tipo de paz que o mundo oferece. Ou outras pessoas buscam no mundo uma paz que somente Cristo pode nos entregar. E aí às vezes vira uma confusão. Porque o mundo, ele promete paz. O mundo vende paz. Ele anuncia paz. O dinheiro promete paz. O sucesso promete paz. Os relacionamentos prometem paz. Até mesmo muitas religiões, elas prometem paz. Mas toda paz que ela é construída pelo mundo, ela depende de alguma condição. Ela vem sempre acompanhado de um se. Você terá paz se conseguir se estabilizar financeiramente. Você terá paz se encontrar a pessoa certa. Você terá paz se os seus filhos der certo. Você terá paz se a sua saúde permanecer boa. Você terá paz se não houver problemas. Perceba, a paz de Jesus não tem um se. A única condição é: esteja em Cristo Jesus. Seja seu discípulo e essa paz estará disponível para você. O mundo ele nunca entrega paz. Ele entrega tranquilidade temporária. Queridos, depois de uma massagem gostosa, dá uma sensação, de paz. Sabe quando a casa está TV ligada, menino gritando, panela batendo no vizinho, tocando pagode, o outro tocando samba, o outro tocando a música do Zezé de Camargo de 1915, e simplesmente tudo desliga e fica aquele silêncio. E eu geralmente quando acontece isso, eu olho para minha esposa e ela olha para mim e fala: eu precisava dessa paz, Mas é uma paz temporária. Se o vizinho muda do pagode para o samba, a paz vai embora. Entenda que é uma paz, o mundo oferece uma paz
condicionada. Existe sempre um se. Se a circunstância muda, a paz vai embora. A paz, queridos, depende do coração reconciliado com Deus. A paz de Jesus Cristo só depende disso. Se nós reconciliamos o nosso coração com Jesus, a nossa paz, a paz dele está disponível para nós. Mas o problema é que nós também pensamos assim, como o mundo. Nossa oração muitas vezes revela isso. O que a gente pede? Deus, tira o problema. Senhor, resolve essa situação. Senhor, muda essa pessoa. Senhor, fecha essa porta. Senhor, abre aquela outra. Ou seja, nós estamos o tempo inteiro olhando para as circunstâncias e dizendo para Deus: Deus, faça isso, porque assim eu terei paz, assim eu estarei feliz, assim eu viverei na plenitude da tua graça, assim o teu nome será glorificado através da minha vida. Quando na verdade Deus tem interesse de nos abençoar. É fato. Não há pecado nenhum, queridos, em apresentar as suas necessidades ao Senhor. Pelo contrário, a própria Bíblia nos ensina a fazer isso. Mas existe um perigo muito grande, de acreditar que a nossa paz depende da resposta dessas orações. E quando isso acontece, a nossa paz deixa de estar em Cristo e passa a estar nas circunstâncias. Se Deus não muda o meu marido, se Deus não muda a minha esposa, eu não tenho paz. Se Deus não me dá um emprego melhor, eu não tenho paz. Se Deus não cura a enfermidade de um filho, de um parente, de uma pessoa que eu amo, aí eu não tenho paz. A nossa paz não pode estar vinculada às circunstâncias. Imagina um barco ancorado na areia, está ali paradinho, a âncora firmada na areia. Enquanto tudo está calmo, ele parece estar seguro. Mas basta a maré subir, a água começar a movimentar o barco, ele começa a ser levado. E é exatamente assim a pessoa que vive, na verdade, a pessoa que constrói a sua paz sob circunstâncias. Se recebe uma notícia boa, estou em paz. Mas se recebe uma notícia ruim, perde completamente o chão. Mas Jesus está ensinando, queridos, algo completamente diferente. A paz do reino não oscila com a maré das circunstâncias. Porque a sua âncora, ela não está firmada na areia desse mundo. A âncora dessa paz, ela está firmada no próprio Cristo. Ele é a própria paz. E existe uma mentira muito comum no nosso meio. Não estou dizendo no mundo não, é no meio cristão mesmo. A ideia de que se Deus está conosco, tudo vai dar certo, o tempo todo. Sabe aquele negócio? Quando Deus está no negócio, tudo flui. Queridos, eu já vivi coisas extraordinárias da parte de Deus, que no processo teve tanta coisa terrível acontecendo, tanta notícia ruim, tanto medo, tanta desolação. O Oliver está aqui como prova disso. Um milagre extraordinário da parte de Jesus. Mas durante o caminho, todo mês era uma coisa ruim, todo mês era uma resposta, todo mês era um medo, todo mês era isso, todo mês era aquilo. E a gente podia até dizer: poxa, eu acho que Deus não está no negócio. O propósito de Deus não é esse. Mas a nossa paz não pode estar nas circunstâncias, porque senão nós perdemos fé para viver os milagres de Deus. E nós, como povo de Deus, nós temos muitas vezes vivido essa mentira, de achar que se Deus está conosco, tudo vai dar certo o tempo todo. É só a gente abrir os evangelhos, gente, para perceber que isso nunca foi verdade. Quem é que eram os discípulos de Jesus? Homens que andavam diariamente ao lado do próprio Filho de Deus. E ainda assim eles enfrentaram perseguições, enfrentaram fome, foram presos, rejeitados. Quase todos morreram martirizados. Então por que esses homens permaneceram firmes? Porque eles possuíam uma paz que não podia ser retirada pelas circunstâncias. Essa é a resposta. Observe algo impressionante. Lá em João 16, logo depois dessa conversa, Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja aqui o equilíbrio perfeito do Evangelho. Jesus nunca prometeu uma vida sem aflições, mas ele prometeu vitória no meio delas. Ele prepara seus discípulos para a realidade. Enquanto o falso evangelho promete conforto, o verdadeiro evangelho promete presença de Jesus.
Enquanto alguns anunciam a falta de problemas, Jesus anuncia: eu estarei ao seu lado em todos eles. Essa é a diferença. Talvez nenhuma cena represente melhor essa verdade do que Marcos. Marcos capítulo 4. Os discípulos estavam atravessando o mar. De repente surge uma grande tempestade, uma tempestade violentíssima. O vento sopra, as ondas entram no barco. Homens experientes com aquela situação começam a entrar em desespero. E onde está Jesus? Dormindo. Isso é tão curioso, né? Descansando. Como é que alguém consegue dormir numa situação dessa? E a resposta não está simplesmente no cansaço, não. A resposta está na paz. Os discípulos olham para a onda. Jesus descansa na soberania do Pai. Eles enxergam o perigo. Jesus enxerga o propósito daquilo ali. Eles acreditam que tudo terminaria ali. Mas Jesus sabia o que o Pai tinha prometido. Que a história não terminaria ali. Quando finalmente eles acordam Jesus, eles dizem para ele: Mestre, não te importas que morramos, que pereçamos? E essa pergunta deles revela muito mais a respeito deles mesmo do que do próprio Jesus Cristo, né? Porque, queridos, quando o medo domina o coração, nós começamos a interpretar o silêncio de Deus como abandono. Quando o medo vem, quando a paz não reina nos nossos corações, quando a aflição bate, o silêncio de Deus se torna desesperador. Nós começamos a confundir isso com o abandono, como se Deus tivesse nos abandonados. Quantas vezes eu e você já não fizemos isso? Quantas vezes? A enfermidade chega e nós pensamos: Deus nos abandonou. Que pecado foi que eu cometi? O desemprego aparece: Deus se esqueceu de mim. A oração demora: Deus não está me ouvindo. Queridos, o silêncio de Deus nunca significou a ausência dele. Jesus estava no barco o tempo inteiro. Da mesma forma, Cristo nunca abandona aqueles que pertencem a Ele. Ele não nos abandona. Somente nele, queridos, nós podemos desfrutar essa paz verdadeira. E essa paz, ela custou um preço infinito. Ela não nasceu em um jardim florido, bonito, não. Ela nasceu no Calvário. Ela não surgiu em uma sala confortável, não. Ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Por isso Paulo escreve, quando escreve aos Efésios, ele diz: Ele é a nossa paz, Ele é a própria paz. Perceba que Paulo não está dizendo, Jesus pode nos dar paz. Ele afirma que Cristo é a nossa paz. E isso muda completamente. Porque se fosse algo que Ele só nos entregasse, ela poderia talvez acabar. Mas sendo Cristo a própria paz, enquanto Cristo viver, e Ele vive eternamente, essa paz permanece disponível para nós. A gente precisa entender, queridos, que essa paz, ela não é um sentimento. Ela não é. Talvez aqui esteja uma das maiores confusões, nos nossos dias. Nós confundimos paz com emoção. A gente diz, muitas vezes: eu não estou sentindo paz. Mas a paz de Cristo não é um sentimento produzido por hormônios. Ela é uma realidade produzida pela reconciliação entre Deus e os homens através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Essa é a realidade. Existem dias que você acordará cansado. Vai ter outros dias que você vai acordar preocupado. Vai haver dias em que as lágrimas vão escorrer pelo seu rosto. Vai ter dias que você vai ter perguntas que não terão respostas. Mesmo assim, a paz continua disponível. Sabe por quê? Porque ela não depende daquilo que você sente. Ela depende do que Cristo já fez na cruz do Calvário. É exatamente isso que tantos mártires morreram cantando. Humanamente, queridos, isso não faz sentido. Como que alguém consegue, cantar enquanto está sendo queimado vivo? Como que alguém perdoa quando está sendo apedrejado, como Estevão? Como que Paulo consegue, preso, cantar à meia-noite? Como? Como é que inúmeros irmãos ao longo da história enfrentaram a morte com tanta serenidade? De uma coisa eu tenho certeza:
não era coragem humana. Era a paz de Cristo sustentando homens e mulheres comuns, como eu e como você. Essa mesma paz que sustentou esses homens é a paz que nos sustenta. É a paz que faz com que a gente viva os nossos dias, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio sabe, quando a conta está no vermelho, mesmo quando existe uma enfermidade, mesmo quando há um diagnóstico, mesmo quando há uma circunstância adversa. É essa paz que nós precisamos aprender a desfrutar. A paz que Cristo deixa para os seus discípulos como herança. Talvez você esteja esperando que Deus primeiro acalme a tempestade para então você descansar. Mas o Evangelho nos diz o contrário. Primeiro Cristo acalma o coração. Depois, se for da vontade dele, ele acalma a tempestade. Queridos, e por mais duro que isso seja, mesmo que a tempestade permaneça, o coração continua guardado quando nós desfrutamos dessa paz que Jesus nos entrega como herança. Jesus encerra a sua promessa dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Como um coração humano pode permanecer firme quando tudo está prestes a desmoronar? A resposta não está na força do homem. Está na ação sobrenatural da paz de Cristo, guardando o nosso coração para que a gente permaneça firme nele. Percebam uma coisa, Jesus ele não estava apenas descrevendo um estado emocional, ele estava chamando os seus discípulos a ter fé. E como é que ele diz? Qual é o versículo? Não se turbe o vosso coração. Ele não está falando sobre um sentimento, ele está chamando, para uma ação de fé. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Turbar, aqui, não se turbe, tem um significado muito legal, muito belo. A palavra, tem um significado de agitar, de sacudir, de perturbar profundamente. É a mesma ideia de um mar revoltado, quando o mar está revolto, o mar está turbado, vamos dizer assim. Tem mais ou menos o mesmo sentido. Jesus está dizendo para nós o seguinte: não permita que o coração de vocês viva como um mar agitado. Queridos, vamos concordar? Eu e você sabemos muito bem que coração é esse. É um coração que nunca descansa. É um coração que cria cenários que nunca aconteceram. Quando eu era criança, eu devia ter mais ou menos uns 4 a 5 anos. A gente vê no álbum de fotografia, tinha uma foto minha, pequenininho, eu devia ter 1 ano e meio mais ou menos na foto. E antigamente as pessoas não dispunham de câmera fotográfica, por exemplo, a minha família era muito simples, muito pobre. E assim, para ter uma foto, chamava um fotógrafo, esse fotógrafo ia até a casa e tirava, então era toda uma preparação para aquilo ali. E esse dia esse fotógrafo foi para fazer algumas fotos da família e tiraram uma foto minha, porque eu era pequenininho, queriam ter aquele registro. E aí minha avó tinha uma plantação com algumas plantinhas assim, e minha mãe me colocou no meio daquelas plantinhas e correu todo mundo, o fotógrafo foi para trás para mostrar o cenário das plantas e eu bem pequenininho ali no meio. Não dá nem para acreditar que um dia eu fui pequenininho, gente? Fui. E aí tirou a foto. E aí na foto eu tô olhando para um lado, tipo assim, eu acho que foi pro lado que a minha mãe correu, E aí eu tô olhando pro lado assim. E eu criança, ali eu tinha 1 ano e meio na foto. Eu com 4 anos mais ou menos, 4 para 5 anos, escutando, lá em casa o som estava tocando, na casa da minha avó, a gente morava na casa da minha avó nessa época, tocando aquela música Imagine, do John Lennon. Uma música deprimente, uma música que depois você entende a letra, você vai falar assim, por isso que o sentimento ali foi ruim, porque é criado de um contexto completamente fora do que a palavra diz. E estavam ouvindo aquela música. E eu, por mais sanguíneo que eu seja, eu também sou melancólico. E assim, eu olhei para a foto, eu vi que eu estava sozinho na foto. Eu, com aquela música de fundo, comecei a chorar copiosamente. E eu soluçava. E minha mãe, o que foi, meu filho? Eu falei, eu estava sozinho aqui. Eu achei tão grande o lugar, para uma criança tão pequenininha ali,
Sabe, eu não tinha condições cognitivas de entender que as pessoas estavam do lado, que existia um fotógrafo, que a minha mãe estava perto, né? Mas na minha cabeça o abandono falou mais alto. A paz não reinava naquele coraçãozinho ali que ainda não conhecia Jesus. E a minha paz foi retirada completamente por conta de uma circunstância. Eu criei na minha cabeça um cenário que nunca aconteceu. E isso foi suficiente para roubar a nossa paz. O Oliver é muito apegado à pastora Josi, muito. E um dia, agora a gente, quando a gente vai para a academia, a Lívia e ele ficam lá na casa do meu sogro. A academia logo do lado da casa deles. A gente malha, vai lá, pega eles e vai para casa. E aí, quando a minha esposa sempre coloca ele na cadeirinha, senta e a gente sai. E aí minha esposa ficou conversando, acho que com o meu sogro, e não entrou no carro. E o carro saiu. Com eu, Lívia e Oliver atrás, e a Josi não estava dentro. Esse menino, quando percebeu que a mãe dele não estava no banco da frente, ele entrou em desespero, ele começou... Só que na mesma hora, a Josi entrou. E na mesma hora ele fez assim, ó... A paz foi devolvida no momento que ele percebeu que a mãe estava voltando para o carro. Ele ainda não conhece Jesus, mas ele vai conhecer em nome de Jesus. E as circunstâncias não vão, em nome de Jesus, controlar as emoções do Oliver. Nós criamos cenários, queridos. E a nossa paz é roubada muitas vezes por coisa que a gente cria na nossa própria mente. Pessoas que sofrem hoje pelo problema de amanhã. Pessoas que revivem a dor de ontem. Eu já contei para vocês, a minha mãe me perdeu uma vez na feira. Me encontrou na delegacia, quase 1 hora depois. E a minha mãe adoeceu, ela ficou um mês doente. Sofrendo com a possibilidade de não ter me encontrado. Eu já estava lá com ela. E ela adoeceu, ela ficou acabada, sabe? Pela possibilidade de ter me perdido. E ela não perdeu, assim, né? Não, eu fui encontrado. Olha só. Pessoas que vivem sendo levadas pelas ondas das notícias. Recebe uma ligação, muda o humor. Uma mensagem no WhatsApp altera completamente o dia. A notícia faz desaparecer toda a esperança. Queridos, esse é um coração turbulento. Esse é o cenário de um coração que Jesus estava dizendo: não se turbe o vosso coração. Alguma semelhança? E Jesus está dizendo: não porque seja fácil, queridos, mas porque agora existe uma paz muito maior do que as ondas. A paz, ela não elimina a tempestade, mas ela impede que a tempestade entre. Existe uma diferença enorme entre passar pela tempestade e permitir que a tempestade passe por dentro de você. Tem pessoas que a tempestade está lá longe, mas elas dão um jeito de trazer essa tempestade para dentro delas. Outras pessoas passam pela tempestade, mas essas tempestades não são capazes de entrar no seu interior, porque lá já existe a paz de Cristo habitando ali e protegendo aquele coração. Essa é a nossa postura. É assim que nós devemos andar. Há pessoas vivendo dias tranquilos por fora e completamente destruídos por dentro. Outros enfrentando perdas profundas, mas permanecendo firmes. Qual é a diferença? Não são as circunstâncias, mas é quem governa aquele coração. E eu me lembro das palavras do salmista que diz, lá em Salmos 46, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos. Percebe a lógica? O salmista não está dizendo que não vai haver tribulação, mas ele diz, há um refúgio durante a tribulação. Depois ele faz afirmações impressionantes, né? Ainda que a terra se transforme, ainda que os montes se abalem, ainda que o mar brame, ainda que tudo pareça desmoronar, nós não temeremos. E por quê? Porque Deus continua no seu trono. A nossa paz, ela nunca esteve apoiada na estabilidade da terra. Ela sempre esteve apoiada na estabilidade de Deus. A paz de Cristo, ela não é ausência de sofrimento, queridos. Não é. Olhe para Jesus no Getsêmani. Poucas horas depois dessas promessas, ele está prostrado em oração. Lucas, ao narrar aquele ali, ele diz que o seu suor tornou-se como sangue, tamanha a sua aflição. Mateus registra as suas palavras: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus experimentou angústia real, ele experimentou dor real, pressão real,
Então como é que nós podemos dizer que ele não tinha paz? Como? Porque a paz não é ausência de emoção, é permanência na vontade do Pai. Mesmo angustiado, mesmo sofrendo, ele continua obedecendo. Mesmo diante de todas aquelas circunstâncias, ele continua confiando. Mesmo diante da cruz, ele continua dizendo: não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Queridos, a paz, ela não impede as lágrimas. A paz, ela impede rebelião. A gente pode chorar diante de Deus, sim, mas a paz de Deus no nosso coração faz com que a gente não se volte contra Deus. Eu já compartilhei isso com vocês, com os amados, que eu me incomodava muito com a minha esposa, né, assim que a gente se casou, porque ela sempre chorava, ela sempre tinha um tempo dela para chorar diante de Deus. E eu, como homem, eu ficava assim, desestabilizado. Eu ficava assim, a sensação que eu tinha é que assim, eu não estou suprindo as suas necessidades. Eu não estou sendo homem suficiente. Eu não estou proporcionando para ela a alegria que ela precisa, que ela merece. Eu olhava por essa ótica, mas Jesus curou essa minha ótica. Eu pude perceber que esse tempo de lágrima era importante para ela. Porque ali ela desabafava diante de Deus, ela chorava. E eu comecei a perceber que todas as vezes que ela chorava em paz, sem eu estar bravo com ela, ela voltava renovada daquele choro. E é assim até hoje. Até hoje. Tem dia que ela chora e a Lívia já sabe. Mamãe está chorando? Vida que segue, mas deixa ela chorando dentro dela. Porque ela sai daquele choro renovada. E por quê? Porque chorar é importante. Chorar é precioso. O que não pode acontecer é nos rebelarmos contra Deus. Aquele choro de revolta, o choro que, sabe, anula quem Deus é e aquilo que Deus faz. Mas chorar diante de Deus dizendo o que está doendo, queridos, isso é bíblico, isso é poderoso. Isso é poderoso. A paz não impede lágrimas, mas ela impede rebelião. A paz, ela não elimina a dor. Ela impede que a dor te afaste do Pai. A minha esposa nunca saiu do choro mais longe do Senhor, pelo contrário. Jesus chorou, Jesus se angustiou, Jesus gemeu diante do túmulo de Lázaro. A diferença é que as suas emoções, elas nunca governaram a sua obediência. Ele sentia profundamente, mas ele confiava perfeitamente. E essa paz, queridos, e é essa paz que ele promete a seus discípulos. Lá por meio de Paulo, né, em Efésios 4, nós encontramos quase que um comentário acerca de João 14. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não está dizendo que nós não teremos motivo para ansiedade, mas ele diz: não andem dominados por essas coisas. Depois ele apresenta o caminho, né? Orem, apresentem seus pedidos, sejam agradecidos. E aí então vem uma promessa maravilhosa, e essa aqui é de tirar o fôlego. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa palavra, queridos, guardará, ela é usada para os soldados, é o que os soldados fazem quando eles estão protegendo uma cidade. Imagina só uma fortaleza cercada por um exército. Essa é a imagem. A paz de Deus, ela monta guarda sobre o coração do crente. As circunstâncias continuam querendo entrar, sabe? As preocupações batem a porta, o medo tenta invadir, mas existe uma sentinela. A paz de Deus permanece vigiando o nosso coração. Não é você quem guarda a paz, é a paz de Deus que guarda você. Mas alguém pode se perguntar, né? Como que eu experimento essa paz na prática? E a resposta não está em uma técnica, a resposta está em permanecer em Cristo Jesus. João 15 começa exatamente depois desse discurso. E ali Jesus diz: permaneçam em mim. A paz é fruto de comunhão. Diga comigo: a paz é fruto da comunhão. Quanto mais longe da videira, mais frágil é o ramo. Quanto mais perto de Cristo, mais firme permanece o nosso coração. Por isso que Deus nos deu meios através da graça dele. E um dos meios é a palavra, porque nela a nossa mente é renovada. Deus nos dá a oração, porque através da oração nós entregamos os nossos fardos ao Pai.
Deus nos dá a oportunidade de termos comunhão como igreja, porque Deus nunca planejou que nós entrássemos na batalha da vida sozinhos. Deus nos deu um sacramento extraordinário, que é a ceia do Senhor. Para que isso? Para que constantemente nós nos lembremos que a nossa paz foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Deus nos deu a adoração, porque quando nós adoramos, nossos olhos, eles deixam de estar fixos nas ondas, e eles voltam a contemplar o Senhor. Aleluia! Mas existe uma pergunta que precisa ser feita: por que nós perdemos tanto a paz? Na maioria das vezes, porque nós queremos controlar aquilo que só pertence a Deus. Nós queremos conhecer o amanhã, nós queremos controlar as pessoas, nós queremos garantir resultados, nós queremos determinar o tempo de Deus. Nós não somos soberanos, Ele é. Nós não sustentamos o universo, Ele sustenta. Nós não conhecemos o fim desde o começo, mas Ele conhece. Quando Jó, ele tentou entender todos os caminhos de Deus, o Senhor não respondeu explicando cada detalhe do seu sofrimento. Mas Deus revelou a sua grandeza, e isso foi suficiente. Porque a paz, queridos, ela não nasce quando nós entendemos tudo. Ela nasce quando nós confiamos naquele que sabe de todas as coisas. E talvez o seu coração esteja exatamente, como um mar revolto. Você ama a Deus, mas você está cansado. Você está preocupado, assustado com o futuro, talvez ninguém perceba. Você sorri, você trabalha, você serve, mas por dentro parece que está tudo balançando. Então você escuta, novamente essas palavras de Jesus, não como uma cobrança, mas como uma promessa: não se turbe o vosso coração. Fique de pé, em nome de Jesus. É como se Jesus dissesse: você não precisa carregar sozinho o peso que eu já carreguei. Você não precisa controlar o amanhã, ele já está nas minhas mãos. Você não precisa viver escravizado pelo medo, porque eu venci aquilo que mais deveria te assustar, que é o pecado, que é a morte, que é a condenação. Ele já venceu por nós. Queridos, quando nós entendemos isso, nós percebemos que a paz prometida por Cristo não é um sentimento passageiro, mas ela é fruto da presença permanente do próprio Cristo nas nossas vidas. Porque no fim, queridos, a promessa não é apenas receber paz. A promessa é nunca mais caminhar sozinho. O dinheiro pode acabar, a saúde pode enfraquecer, os amigos podem partir, os filhos, eles vão crescer. As oportunidades, elas mudam, os governos também mudam. Graças a Deus. As emoções, elas oscilam. Até o nosso próprio corpo envelhece. Mas existe algo que ninguém pode tirar daquele que pertence a Cristo: a sua reconciliação com Deus Pai. Se Cristo morreu por você, quem poderá separá-lo do seu amor? Exatamente isso que Paulo pergunta em Romanos 8. Quem? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? A resposta é uma só: nada. Quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você entrou nessa igreja preocupado com medo do amanhã, com medo do diagnóstico, com medo do futuro, com medo daquilo que o mundo reserva aí para os seus filhos, as gerações futuras. Com medo das contas, com medo do emprego, com medo de perder alguém. Mas, às vezes são sentimentos que ninguém sabe, mas Deus sabe. E hoje Cristo, Ele não promete que amanhã todos esses problemas serão desaparecidos. Ele promete algo muito maior. Ele promete permanecer com você. Porque a verdadeira paz, ela nunca foi ausência de problemas. E a pergunta para nós hoje: nós temos vivido como alguém que recebeu essa promessa? Ou seu coração tem sido governado pelas notícias, pelas circunstâncias e pelos medos? Talvez Deus não queira mudar a situação que o cerca. Em primeiro lugar, talvez Ele queira lembrar você quem é que governa essa situação. Lembre-se, queridos, a paz de Cristo não é a recompensa dos fortes. Ela é o presente
daqueles que decidem confiar em seu amor. Se você entrou aqui hoje, você nunca disse publicamente que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você quer tomar essa decisão hoje, de reconhecer Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você tem a oportunidade de fazer isso agora. É só levantar a sua mão e eu vou ter a alegria de vir aqui, de chamar aqui à frente e orar com você. Alguém hoje quer fazer isso? Ou talvez você já fez isso um dia, mas acabou se afastando e hoje reconhece que não dá para viver sem a paz que só Jesus pode proporcionar. Se você quer reconciliar-se com o Pai, eu quero te chamar, vem aqui à frente. Eu quero me alegrar e orar com você. Alguém? Que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento humano, seja conosco todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus?